Hello, tudo bem com vocês? Eu queria pedir desculpa para vocês que eu esqueci de mencionar o filme, né, no vídeo anterior. Eu tinha feito um vídeo de 10 minutos antes do anterior, só que eu coloquei o plug do, do fone de ouvido aqui e não saiu som nenhum. Então não prestou o vídeo, né? Justamente por isso. Ia ficar legal, ia falar de tudo aquilo que eu queria falar, né? Queria falar do texto que eu tinha feito, do filme de ontem, Nós, e também sobre o texto de Martin Heidegger, que eu acabei falando, e também um pouco sobre a frase do meu amigo lá. E eu esqueci de falar um pouco sobre o filme, vou falar um pouquinho, eu assisti ontem. Eu não assisti ele na sua estreia, né? Nem assisti ele antes, né? Até me arrependo de não ter assistido antes, né? Porque seria muito legal. Eu sou estudante de psicologia e eu até tranquei, né? Por causa de uma série de problemas, mas quero retornar. Mas eu acho muito interessante essa questão de você se confrontar consigo mesmo. É um filme terapêutico, é de terror, suspense, mas é terapêutico, né? Eu tenho aqui a sinopse dele. E eu não vou ler porque é muito grande, eu vou colocar na descrição do vídeo algumas coisas. O filme Nós, ele é um filme de 2019, é um filme de uma família que vai passar umas férias, é um filme americano, vai passar umas férias. E aí lá eles encontram pessoas, no caso a natureza dupla dele, pessoas dele, ou seja, a parte sombria deles. Porque cada um de nós tem uma parte sombria, nós somos luz, também temos a parte sombria também, né? Nós temos o bem e o mal dentro de nós. Então o filme ele vai trabalhar sobre isso. É um filme de terror, um filme de suspense, mas que ele faz as pessoas saberem um pouco mais sobre elas mesmas, né? Quem são, o que estão fazendo aqui. Aí o início do filme, a menina aparece vendo um coelho, aí aparece nós. Aí, olha, esse filme deve ser interessante, engraçado, né? Que eu estava ouvindo música no YouTube, aí eu, de repente eu fui pro Altas Horas, que eu gosto de assistir. Quando terminou Altas Horas, começou. E aí eu fui falando e esqueci de falar do filme que também me inspirou a escrever o texto, né? Que é Medo de Si Mesmo, né? Ou Medo de Si Próprio. Que vocês sabem que eu estou nessa fase, como eu já falei para vocês, e é muito difícil a gente ficar só com nós mesmos, né? Não é todo mundo que sabe lidar, não. Tem pessoas que com a solidão elas vão buscar outras coisas, vão buscar bebida, vão buscar droga. Já outros não, já outros sabem encontrar paz, né? Vão encontrar na meditação, né? Que é uma maneira de você se encontrar, vão encontrar nos livros, né? Na literatura, na arte. Então existem várias maneiras de você aprender a se reconectar consigo mesmo. O Casagrande, que é o comentarista, né? De futebol, que é um ex-jogador, ele disse o seguinte, disse que trocou aquele vício que ele tinha pela droga pelo, eu não vou dizer vício, né? Pela virtude de assistir peças de teatro, né? Então, ele trocou, né, aquele prazer, né, que ele tinha pela droga pelo prazer pela arte, pela cultura. Então, a gente tem sempre que, que se enfrentar consigo mesmo. Uma vez eu vi um ex-dependente químico falando, né, que o problema não é sempre a droga, não é sério. Por que as pessoas não querem se tratar, não querem realmente levar a sério? Porque elas têm medo, né? Não é de mudarem, não é de confrontar com aquilo, né, com seus próprios demônios. Tem medo de se enfrentar. Isso é a coisa mais difícil do mundo, é você se enfrentar, né? Você falar de si mesmo, você se enfrentar é muito difícil. Às vezes a gente se blinda. E o filme está falando sobre isso. O filme ele é muito interessante. Nós, de 2019. Vou ler para vocês só aqui a apresentação. Olha só. Aqui os destaques e temas interessantes. A atuação de Lupita Nyong'o foi muito elogiada, especialmente por sua versatilidade no papel duplo. Aí está falando aqui que a classificação é 16 anos, porque é um filme muito forte. Aí ele diz o seguinte aqui. A trama começa com Adelaide e Gabi levando sua família para a casa de veraneio em busca de descanso, mas o que começa como um fim de semana tranquilo logo se transforma em pesadelo quando um grupo misterioso de duplos sombrios surge e ameaça a família, que são eles mesmos, né? Aí eu lembrei um pouquinho do seriado lá do Flash, né? Que eles iam para
outra dimensão, para outro planeta, e lá tinha como se fosse assim um espelho, né? Que é, no caso, o multiverso. Aí é tipo isso daí, só que o lado sombrio. Aí diz assim: o filme trabalha com tensão, simbolismo, reflexões sociais, gera desconforto proposital, provocando questionamentos sobre identidade, privilégio, nós contra eles. Que no caso, né, esse nós aqui, nós contra, que se eles no caso somos nós mesmos. Aí o filme tem muitas coisas interessantes. Olha aqui, está dizendo: avisa de assistir, que a classificação é 16 anos, que é muito forte. Ó, se começou a assistir e abandonou, talvez valha a pena continuar, sabendo que ele exige paciência e entrega. Aí está falando aqui, ó. Há uma forte componente de crítica social, privilégio, visibilidade, divisão embutida no terror, como comentou o usuário. Uma metáfora espetacular das camadas existentes na nossa sociedade. É um filme de 2019, você encontra ele aí, você encontra informações sobre ele no ChatGPT, no caso no Google. E eu ainda não encontrei ele para assistir de novo. Eu quero assistir de novo, porque é um filme que ele serve para a gente descobrir realmente quem a gente é, no caso, para tirar as máscaras. Eu estou falando um pouquinho sobre isso no texto, porque é muito difícil, é muito fácil, né? Você remediar certas coisas, né? Do que você realmente enfrentar, né? A si mesmo. Você às vezes não quer mudar, porque mudar dói, mudar exige isso, mudar exige aquilo, você vai ter que fazer muitas coisas. Igual eu agora, eu estava pensando agora, porque eu tinha esquecido do plug, como eu falei para vocês. Foi uma besteira, porque ia ficar ótimo. Porque assim, eu tenho essa impressão assim, eu fiz alguma coisa, não dá certo, fiz um texto, apagou, eu perdi. Eu penso assim, que eu nunca vou fazer um texto igual aquele. Mas às vezes eu vou fazer um texto até melhor, né? Eu vou fazer um vídeo até melhor. Mas só que aquele lá, nunca mais eu vou ter igual. Olha só como é interessante. Né? Como o ser humano, ele é um ser irrepetível. O ser humano, tudo que você faz, né? Com o coração, faz, né? De você mesmo, você coloca, você imprime lá o seu caractere. E ele é indelével, ele é seu, ele é único. Então, mas... nós temos que saber que nem tudo é maravilhas. Meu pai me dizia isso quando eu era criança. O mundo não é feito só de maravilhas. Nada é completo. A gente tem sempre que nos conhecer, a gente tem que saber lidar com nós mesmos para poder lidar bem com a sociedade. O que me chamou a atenção nesse filme é que era uma família toda. Cada um tinha o seu, né, o seu gêmeozinho lá. No caso, se confrontando com as suas outras personalidades. E às vezes a gente tem que se confrontar e de repente até matar essa outra, né? Mas eu não diria matar, eu diria que você tem que aprender a deixar ele lá quieto, né? Como no filme daquele matemático, né? Um filme muito interessante, que ele dizia o seguinte: ele era esquizofrênico e ele passou a ver várias coisas que falavam com ele. Aí, pela própria matemática, olha só que coisa interessante, ele aprendeu a lidar com aquilo ali. Ele disse o seguinte, não, eles estão aparecendo ainda, tal, porque ele falava com pessoas que não existem. Eu falei, e aquelas pessoas estão? Aí ele, não, eu ignoro, eu deixo para lá. Então tem certas coisas que você só precisa ignorar, né? Você não precisa matar, não precisa destruir. Matar no sentido assim, de que ele não vai mais fazer parte da sua vida, como Nietzsche dizia. Nietzsche dizia que tinha matado Deus, mas no meu entendimento, esse Deus que ele falava era o Deus da idolatria. Era o Deus que te fazia se sentir ressentido, era um Deus que te fazia sentir maior do que outro. Então quando você mata, a questão não é questão de matar, é questão de que ele não existe mais para você. Aquilo não existe, aquilo não lhe pertence, aquilo não faz mais parte, nesse sentido aí. Então a gente tem que aprender a lidar, a gente tem que aprender a lidar com o inimigo. E às vezes o maior inimigo está dentro de nós mesmos, somos nós mesmos. Então temos duas naturezas, temos um Apolo e um Dionísio dentro da gente, né? Temos um anjo e um demônio dentro da gente. Todos nós somos anjos e demônios, todos nós somos o bem e o mal, todos nós somos a luz e a sombra. Então a gente tem que aprender a equilibrar isso daí. Tem que pegar aquela energia e transmutar ela para o bem, porque nós é que temos a chave, a escolha para escolher. Deus nos deu livre-arbítrio para isso. E a gente tem que aprender a nos suportar, né? Paulo já dizia isso, né? Suportar uns aos outros. Nos aprender a nos suportar também, a nos aceitar para que a gente possa mudar. Um beijo, um abraço, Deus abençoe. Amo vocês. Tchau.